Hoje vocês irão conhecer a histórica do único time brasileiro que tinha Mundial, mas não tinha Libertadores. Que história é essa, hein? Vocês vão conhecer hoje. Vamos pro vídeo. Em 2012, o Brasil parou para assistir um sonho virar realidade, galera. É isso mesmo. O Esporte Clube Corinthians Paulista conquistava pela primeira vez na história a tão sonhada Copa da Libertadores da América. E tem outra, de forma invicta. E foi um começo histórico, depois de décadas de espera, eliminações dolorosas, provocações de rivais como São Paulo, Santos, Palmeiras. O Corinthians escreveu o capítulo mais glorioso da sua história em 2012, ao levantar a tão sonhada taça Conmebol Libertadores. Em 2012, começava mais uma temporada de esperanças para a Fiel. O Corinthians vinha de um título em 2011 do Brasileirão, mas havia uma obsessão que ecoava nas arquibancadas: a Libertadores. Sob o comando do técnico Tite, o time tinha uma base sólida, defensiva e experiente, e extremamente competitiva. Esse elenco do Corinthians contava com nomes como o goleiro Cássio, o Paulinho, que vinha acabado de sair da base, Emerson Sheik, Ralf e Jorge Henrique. Não era um time de estrelas mediáticas, era um time de operários, de disciplina e de entrega. E era exatamente isso que tornaria um 2012 inesquecível para a fiel torcida do Corinthians. O Corinthians entrava na Copa Libertadores com desconfiança. Nunca havia conquistado o torneio, galera. É isso aí. E então chegou o grande dia, galera. O dia do sorteio. E o Corinthians ficou no grupo 6. E ficou o seguinte: primeira bolinha que chamaram, Nacional do Uruguai, que vinha de um título, cara. Essa chave foi a chave quase da morte. Segundo, Cruz Azul, um time chato que na sua casa faz uma festa grande, cara. E o outro time que não muito forte, mas considerado a zebra, Deportivo Táchira. Eu acho que é assim que se pronuncia, galera. E esse seguinte time na chave do Corinthians. E o Corinthians também vinha de um título do Brasileirão no ano 2012 e fechou essa chave do Corinthians. Então que comece a fase de grupos da Libertadores. O Corinthians vai até a Venezuela visitar o Deportivo Táchira. O Táchira surpreende o Corinthians no primeiro tempo com um gol de Herrera aos 21 minutos do primeiro tempo. Aí o jogo vai se desenrolando, um jogo que o Táchira começa a segurar o jogo para arrancar essa vitória contra o Corinthians. Mas no apagar das luzes, no segundo tempo, aos 48 minutos, Ralf empata o jogo e garante o empate para a fiel torcida. Aí no segundo jogo, o Corinthians vai jogar em Itaquera. A torcida lota o estádio para ver o Corinthians jogar a segunda rodada da Libertadores. O primeiro tempo começa num jogo pegado. Nos 38 minutos do primeiro tempo, o Danilo abre o placar para o Corinthians e para despertar o grito da torcida do Corinthians. Aí Jorge Henrique aparece no segundo tempo para fazer mais um pro Timão aos 21 minutos do segundo tempo. E o Corinthians confirma essa vitória, leva esses 3 pontos para casa. E depois de vencer o Nacional do Paraguai, o Corinthians vai pontuando 4 pontos. Esses 3 pontos foi muito importante para o Corinthians depois do empate com o Táchira. Ele vai até o México visitar o Cruz Azul. Não vai ser uma partida fácil. E foi um jogo muito pegado. E o Corinthians consegue arrancar esse 1 ponto para casa. E o jogo termina 0-0. Um jogo pegado até demais. E nesse exato momento, o Corinthians ia enfrentar o Cruz Azul dentro da sua casa. E 1 ponto já estava com o pé direito na classificação na fase de grupo. E vocês sabem, quando o Corinthians joga dentro de casa, é muito difícil um time de fora conseguir a vitória. E o esperado aconteceu. O Corinthians vence o jogo por 1-0 com um gol de Danilo, cara. E o pé direito já estava garantido na sua próxima fase. Então, no dia 4/12, o Corinthians foi visitar o Nacional do Paraguai. Foi lá visitar ele. E ele precisava apenas de uma vitória para consolidar a sua vaga na classificação, a fase de grupo no mata-mata já. Então, o Corinthians foi lá e garantiu a vitória por 3-1. E o gol foi de Jorge Henrique, Emerson Sheik e o Elton. Então, assim, o Corinthians já garantiu a sua vaga no mata-mata, na fase mais esperada. Então, no dia 18/4/2012, o Deportivo Táchira vem até a casa do Corinthians e um jogo muito importante pro Corinthians também. Teria a vaga
queria passar em primeiro lugar a chave de grupo do grupo C do Corinthians. Então o Corinthians não deixou a desejar muito, meteu logo uma goleada de 6-0, cara. E os gols foi Paulinho, Danilo, Jorge Henrique, Emerson Sheik, Liedson e Douglas marcaram os gols para consolidar já então Deportivo Táchira já estava já eliminado e o Corinthians terminou de enterrar ela. E ficou assim a chave de grupo: Corinthians em primeiro, Cruz Azul em segundo, Nacional em terceiro e a Deportivo Táchira em quarto. E então finalmente chegou o grande mata-mata, onde só os melhores sobrevivem, cara. E o primeiro jogo, o Corinthians foi lá em Guayaquil. Primeiro jogo lá em Guayaquil, no Equador. O primeiro jogo ficou marcado por cartões vermelhos, muito cartão amarelo, um jogo muito pegado, mas o Corinthians conseguiu arrastar o empate, trazer para São Paulo o jogo de volta. Grande jogo esperado, cara. E então o Corinthians surpreendeu todo mundo com esse grande espetáculo que ele apresentou lá em Pacaembu. E ficou assim o jogo: 3-0 pro Corinthians, com um gol de Fábio Santos aos 7 minutos do primeiro tempo e já vai logo abrindo o placar, cara. Paulinho aos 19 e Alex aos 40 do segundo tempo, fechando com chave de ouro. O Corinthians ingressava para a segunda fase do mata-mata, mostrando um espetáculo que muitos desacreditavam que o Corinthians não conseguiria passar, mas mostrou o que ninguém esperava, um espetáculo. E que comece as quartas de final. O Corinthians enfrenta o Vasco, com gostinho de revanche pro Vasco, já que no ano anterior o Vasco tinha sido vice do Corinthians no Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo começa um jogo pegado e é um jogo muito equilibrado. Acaba 0-0 o primeiro jogo lá em São Januário. Não foi um jogo fácil para nenhum dos dois e acaba o empate. E na volta o Corinthians vai jogar no Pacaembu contra o Vasco. O primeiro tempo acaba pegado, com o Diego Souza perdendo uma chance inacreditável de frente pro Cássio. E no segundo tempo, o Paulinho faz o gol da vitória do Corinthians, que bota o Corinthians na semifinal. O Corinthians enfrenta um Vasco lendário. Era um time insuportável, esse time do Vasco. Nesse time tinha o zagueiro Dedé, que vinha de grande fase. Tinha o artilheiro e fazedor de gol do time, Diego Souza. Tinha o Éder Luiz, que esse cara jogava muito. E o goleirão Fernando Praz, que esse cara pegava até o vento. Esse time era comandado pelo Cristóvão Borges. Esse Cristóvão Borges é o técnico dele e vem de uma base muito sólida, que quase ganhou o Brasileirão no ano anterior. E então o Corinthians avança para a próxima fase e chega à semifinal, e nada mais nada menos ele enfrentaria o Santos. E o Santos naquela época não era qualquer time, ele era o atual campeão da Libertadores de 2011, e a zebra desse duelo era o Corinthians. E ninguém esperava muito do Corinthians, mas esperava mais do Santos, por conta que ele tinha um elenco muito forte e o Santos tinha uma base praticamente imbatível, comandada por Muricy Ramalho, cara. E os principais jogadores deles eram Neymar, a estrela do time, Paulo Henrique Ganso, comandando um meio dominando, Arouca, Elano e Rafael Cabral, um dos jogadores mais bem ousados do Santos. E olha só, no ano anterior, o melhor ano do Neymar no Santos foi 2011, quando aos 19 anos foi o protagonista na conquista da Copa Libertadores da América, marcando na final. E olha só, tem mais. Nesse ano, ele anotou 24 gols, ganhou o prêmio Puskás da FIFA e foi eleito o melhor jogador da Libertadores. Não acaba por aí, ficou top 10 na bola de ouro. Pensou um cara da América ficar top 10 na bola de ouro, cara? Apesar do elenco forte também do Santos, o Santos já não jogava mais tão coletivamente quanto em 2011. Dependia muito da jogada individual do Neymar, esperava muito dele. E também o Ganso já não estava mais no seu auge físico, com muita lesão, muito desgaste. O time sentia muito por conta do calendário e das convocações constantes. E no primeiro confronto, o primeiro jogo foi lá na Vila Belmiro, lá na Casa do Peixe, cara. E o Corinthians foi com garra pra cima mesmo. Como ele era zebra, ninguém esperava muito do Corinthians, mas persistiu. Como o time é um time fiel e não desiste, cara, é um time de guerreiro, foi pra cima, conseguiu levar essa vitória pra dentro de casa, com um gol de Emerson Sheik no jogo de ida. E no jogo de volta, o Corinthians trouxe a garra, cara. Veio pra cima tentar segurar o jogo como podia. E o jogo ficou 1-1 e o Corinthians conseguiu levar mais uma vitória e conseguir ir pra final invicto. E que comece
a final da Libertadores, o Corinthians já vai recebendo o Boca Juniors. E o Corinthians pega o Boca Juniors na La Bombonera, o primeiro jogo. O primeiro tempo não foi um jogo fácil para o Corinthians. Foi um jogo bastante pegado e difícil no primeiro jogo. O primeiro tempo foi um jogo feio. 0 a 0 acaba o primeiro tempo. Sem gol pra lá, sem gol pra cá. Só chance arriscada, ataque e ataque. Já no segundo, o Boca Juniors marca o gol aos 27 minutos. Boncadilha, aos 27 minutos do segundo tempo. Ele marca o gol. Até então, o Boca ia garantindo essa vitória para levar pro segundo jogo uma pequena vantagem. Mas não contava com o Tite. A grande substituição que ele fez, colocando Romarinho. Romarinho não tinha nada, era só um joguinho pra ele. O cara inventa de cavar em plena boboneira lotada pra empatar o jogo, levar uma pequena vantagem, né? Já que o Corinthians vai jogar em casa o segundo jogo. E assim acaba o segundo jogo. Dia 4 de julho de 2012, Corinthians enfrentava o Boca Juniors dentro de casa, no Pacaembu, cara. O dia em que o Brasil parou para assistir um duelo, não apenas um jogo comum, mas uma rivalidade que já nascia desde a era de antigo, Brasil e Argentina. Então, o Corinthians de um lado que buscava sua primeira Libertadores, do outro lado, um time argentino que já tinha coleção de Libertadores, queria mais um troféu. O Corinthians trocou muita raça e muita fé. E já o primeiro tempo começando, o Corinthians foi pra cima, atacava de um lado, o Boca Juniors respondia de outro. E foi um jogo muito pegado, pra cima, tiro de meta, escanteio, e o Corinthians todo o tempo atacando, e o time do Boca Juniors se segurando, e a torcida ao lado ecoando, empurrando o time pra cima. E no intervalo de jogo, Tite teve que tirar uma carta da manga, teve que pegar e falar para os jogadores: ataque total, mano, ir pra cima, oprimir o time do Boca Juniors, porque aliás, ele estava jogando dentro da casa do Corinthians. Dos 5 minutos em diante, o Corinthians atacou, pressionou, fez o time ficar recuado. E aos 7 minutos e meio do segundo tempo, a zaga falhou e o Emerson Sheik conseguiu marcar o primeiro gol aos 8 minutos do segundo tempo. Então a torcida abraçou e foi aquela festa, e foi aquela euforia. E desses 8 minutos em diante, o Boca Juniors começou a atacar, e então começou uma nova era. Agora o Boca Juniors virava o jogo, então ficou ataque do Boca Juniors contra a defesa do Corinthians. E nessa dele atacando, o Corinthians conseguiu segurar a bola. E numa outra bobeada a zaga do Boca Juniors deu, essa bola sobrou para nada mais, nada menos que Emerson Sheik, que jogou aquela bola lá onde... Foi aquela euforia e a torcida gritava de lá, gritava pra cá, e não parou por aí. O Corinthians continuou atacando, mas como o jogo é jogado com sabedoria, o Corinthians tentou segurar a bola e tentou ganhar tempo, fazer a magia da Atinga, como os argentinos chamam. Então o jogo ficou 2 a 0 pro Corinthians. O Corinthians dominou o jogo, campeão da Libertadores invicto. E essa foi a emblemática do tão desmerecido Corinthians. E no final, o seu arquival Palmeiras ainda foi rebaixado para dar um sabor mais ainda melhor para essa conquista do Corinthians. E se você gostou desse vídeo, podemos trazer a parte 2 do Corinthians jogando o Mundial. Então deixa seu like, deixa seu joinha e é nóis, valeu! Pera, eu esqueci que eu ia falar dele.